hoje quero ler, hoje vou ler, de Paulo Ecker Filho. Uma criança sofre. Se a gente não cuidasse, ele esquecia o spray para asma e no colégio, ao não achá-lo na pasta, o acesso vinha. Telefonavam pedindo remédio e eu ia correndo. Às vezes o encontrava mal, outras nem tanto, mas sempre quieto, sem chorar ou queixar-se. No que conseguia falar, garantia às mulheres assustadas que era só o remédio vir que ele ficaria bom. Eu chegava e com uma ou duas golfadas do spray pela boca, a respiração começava a se normalizar. Ou não adiantava, por mais que o aspirasse. O coração batia como o de uma ave que se agarra. É um remédio forte para tomar no máximo de 4 em 4 horas, mas da aflição voltava ele em minutos e eu deixava. Surtisse efeito, já estava querendo voltar para a aula. Não era fácil convencê-lo a ir para casa. Não raro, mal se mantinha de pé, mas fazia questão de caminhar, se bem que um pouco ajudado até o limite de visão do colégio. Só então permitia que o pegasse no colo, mas que eu não fizesse comentários. Isso durou anos, do jardim até a 6ª série, quando começou a melhorar da asma e não esquecer o spray. Resistiu à ideia por julgar desnecessária, contra a evidência, de eu deixar um tubo na secretaria do colégio ou dinheiro para comprar em uma farmácia próxima. Apesar dele, eu fiz isso. Mas no colégio não queriam se responsabilizar. Não encontravam o aerossol na hora, não havia quem fosse comprar. Acabei desistindo. Continuaram ligando e eu correndo. Se vinha no colo, no que respirava, queria descer, já estava bom. Era terminante, tinha de largá-lo. Arrastava-se, o pegava de novo, cedia, mas proibindo pelo olhar qualquer observação. Nessas horas, afagos o irritavam. Ainda no jardim da infância, uma boa e religiosa professora insistia em Deus e no poder da oração. Os pais, sem religião, lhe transmitiam outra ideia, mas a maternal professora o fez acreditar na possibilidade de um Deus também materno. Um dia que eu vou levar o remédio, a professora me conta com pena que o menino tinha afirmado em aula que Deus não existia e não adiantava nada rezar. Ela se opôs. Ele provou. Ajoelhado ante o crucifixo que ficava num vão do corredor, há dias ele vinha rezando com toda a força para ficar bom da asma, e não ficava. Mal olhei o crucifixo semi-oculto, me contendo. Mas não me contive inúmeras vezes durante 10 anos, como não me contenho agora, ante a imagem daquela criança implorando de joelhos apenas para ser normal. Naquele dia ele estava tão atacado que deixou que o pegasse no colo diante das professoras e serventes impressionadas. É preciso ter visto um ataque de asma. É o horror físico de não poder respirar, somado ao horror mental de estar por isso morrendo. Todos os músculos se contraem de esforço e não dá, ou parece que não dá. A falta de oxigênio leva a não saber se conseguiu mesmo respirar. E será a morte ou a vida no momento seguinte. Tudo durante, às vezes, horas. Há modos de respirar para evitar o pior, e eu lembrava a ele. Faz como sabes, meu filho. Como o médico ensinou. Me olhava com raiva, porque estava tentando e sem resultado. Não respirava para ele respirar. Eu não respirava para ele respirar, eu abraçava. Ele sabia que era amor, mas me afastava para se concentrar na luta contra a falta de ar. Um combate mortal e solitário. E tinha 5 anos. Enfim vencia, derrotado. As olheiras e a palidez arroxeada da pele mostravam quão perto passara da morte. Mas estava respirando, não fundo, mas dava. Logo começava a tossir e a cuspir sem parar o muco brônquico, frágil, difícil de olhar. Mas com gestos repelia compaixões e ao poder articular com palavras firmes. Sentia-se melhor e assegurava que tudo tinha passado. Queria voltar à aula ou ir no outro dia. Respeitando a bravura, eu deixava. E logo me telefonavam para buscá-lo.
Perguntei sobre as preces, mas se negou a confirmá-las. Recusava-se a discutir sua doença e, se estivesse bem, até a admiti-la. Faz 10 anos. Mas aquela bela e loura criança, ainda mais cativante por dispensar o apoio alheio, a pedir escondido do fundo do coração um favor a um Deus indiferente, me volta sempre e arrasa. Há dramas maiores. Eu tenho presenciado e mesmo participado de alguns, mas o desse menino, que agora aos 15 anos aprendeu a conviver com a asma e a leva bem, ainda me dá, inesperadamente, o impulso de matar a Deus a tiros, ou mais razoável e desesperado, me faz concluir que não há conserto para o mundo se uma criança sofre. Programinha esse nosso, hein? Meu Deus do céu. Parece um escritor de 12 anos de idade, parece um velho de 76, que é um dos maiores maestros, aparece de tudo aqui. E a gente continua sendo provocado por essa gente toda, né? Nós somos os provocados e não os provocadores. Por exemplo, nós temos uma pessoa aqui ao nosso lado hoje e dizem, sabe o que dizem dele? Meu Deus do céu. Dizem que ele é capaz de adivinhar tudo. Adivinhar, ele é um vidente. Ele adivinha, inclusive, o que você está fazendo aí em casa enquanto você assiste esse programa. Ele é vidente, meu Deus do céu, é vidente do espaço na televisão, espaço na internet. Vidente quer dizer, ele descobre as coisas que podem acontecer com você, ele tem visões do que pode acontecer, ou seja, é uma pessoa perigosa, maravilhosa. Cuidado, gente, ele é Rodrigo Tudor. Rodrigo. Prazer estar aqui com você. A apresentação foi legal. Você gostou de você, Gostei. Né? É o seguinte, fala primeiro a coisa mais básica que tem que ser esse programa. É verdade que você previu os aviões entrarem nas torres no World Trade Center? Previ um dia antes. Conta essa história para nós. Foi, como todo mundo ficou sabendo na época, hoje eu tenho 18 anos de idade. Quando eu fiz essa previsão, eu estava na escola mesmo, estava estudando normalmente, no último ano colegial, e foi o que eu senti. Eu vi os aviões se batendo contra as torres e fiquei assim em choque, desde quando eu tive essa primeira visão. E pensei, o que eu vou fazer com isso? O que eu posso fazer para tentar ajudar? Eu realmente não saberia que era nos Estados Unidos, eu vi que era altas estruturas, vi muito choque, muita fumaça preta. Como eu já tenho essa abertura na televisão, sempre participo com a Sônia Abrão, lá na Casa Sua, lá na Rede TV, o que vem na minha cabeça? Eu vou falar com ela tem que me dar a oportunidade para poder falar sobre essa visão que eu tive. Aí o que aconteceu? Participei do programa e falei um dia antes que essa visão que eu tinha, eu não sabia identificar o que era, nem quando que ia acontecer. Só que eu sabia que era alguma coisa assim bem grave, eu via muito fogo, muita gente gritando, uma coisa muito ruim mesmo que estava para acontecer. E quando você disse que você queria ajudar, o que você queria? Botar mais aviões para derrubar mais coisas? Não é isso. Ainda mais quando eu tenho essas visões, ainda mais quando são coisas ruins, eu me pergunto, em primeiro lugar, por que eu? E segundo, o que eu posso fazer para tentar ajudar, para tentar reverter essa situação? Mas você não vai para o caminho do mal nunca? Como assim? Assim, o que eu posso fazer para piorar a situação? Nunca. Você é um santo. Não é isso. É porque acho que ninguém é santo. Que a gente tem que sempre procurar desejar as coisas boas para os outros, né? Você sabe de uma coisa? E puxar um karma tão grande para mim como esse eu não queria. Não. Você falou assim, porque eu, não é? Quando atiraram no Papa, ele disse isso, porque eu. Você está falando igualzinho ao Papa. Assim, quando é que você começou a ter visões, hein, Rodrigo? Olha, eu comecei aos 7 anos de idade. Foi um momento muito complicado assim na minha vida, pois eu passei por uma fase assim muito complicada. Eu lembro que acontecia de tudo comigo, era coisas assim inacreditáveis. O que quer dizer acontecia de tudo? Seja mais concreto. Eu não dormia, eu escutava vozes ao redor de mim, aconteciam fenômenos, quebravam-se coisas.
E eu comecei a virar uma criança realmente perturbada. Eu fui expulso de escola, eu não tinha amigos, eu vivia falando... O que você fazia na escola para ser expulso? O que eu fazia? O que acontece? Estava numa determinada aula e às vezes eu chegava para a professora e falava assim, olha, estou vendo que a sua energia está um lixo, você não faça nada que vai acontecer uma coisa muito ruim com você. Que eu consigo sentir as energias, a vibração. E às vezes eu começava, meus colegas estavam lá sentados e às vezes quando alguém me xingava ou alguém fazia alguma coisa comigo, eu falava, você está fazendo isso comigo, olha que você vai ser punido, vai acontecer tal coisa com você, você toma cuidado. Tal coisa o quê, por exemplo? Uma coisa ruim. Uma coisa negativa na vida dessa com pessoa. Com 7 anos de idade. Com 7 anos de idade. Aí acabava o que acontecia. Aí acabou que eles foram na escola onde eu estudava, em Belo Horizonte, né, que eu sou mineiro, ficou isso... Só podia ser de Minas. Criou uma repulsa muito grande, sabe? Isso foi uma conversa que corria a escola toda, chegava nos familiares dos outros alunos, e aí foi se criando um movimento que realmente eu não poderia estudar nessa em determinadas escolas, porque as pessoas me viam como assim, um ser ruim. Eles não sabiam que quando eu chegava para fulano e falava, vai acontecer isso, ou está acontecendo isso, ou não faça isso, eu não sabia como, você mas eu não pode dar um estava exemplo concreto do que vai acontecer isso. Você não é capaz de falar assim, você vai quebrar a perna esquerda, não. Você só fala que vai acontecer uma coisa ruim. Eu cheguei a falar para uma professora minha, você não faça essa viagem que você vai sofrer um acidente. E ela realmente sofreu. É uma coisa assim que você contando para quem cético não acredita, mas eu falo com toda a verdade. Aconteceu e foi uma coisa assim que me chocou muito. E a partir disso ela ficou do teu lado o tempo todo querendo saber o que ia acontecer na vida dela? Não, ela faleceu. Ela morreu no desastre? Morreu. Quer dizer, você é culpado, né? Por que você não deixa? Não viaje, você vai morrer. Mas a pessoa acreditou? Não acreditou, né? Quantos anos você tinha? Tinha de 7 para 8 anos. Estava no e aí finalzinho você foi evoluindo, 10 anos, 12 anos. Quando é que começou a visão crítica do mundo, a consciência crítica? Eu acho que isso começou até os 12 anos de idade. Foi uma época assim, muito perturbada da minha vida. Eu visitei muitos psicólogos, a minha família é toda católica, então eles não sabiam lidar direito com isso. Então eu passei por todo tipo de coisa. Fui internado, fui para psiquiatra. Internado como? Fiquei numa clínica para ver se eu realmente tinha alguns problemas Deram um choque psiquiátricos. elétrico? Não, choque elétrico não chegou a isso, ainda bem. Mas ainda não. Passei assim por uma avaliação total, vários exames psíquicos. Realmente eu tenho tudo documentado que eu não sou. E você falava o que para os médicos? Não, aliás, os médicos me falaram que era uma extrasensoriedade muito grande, uma paranormalidade. Mas todo mundo queria saber o que era isso, né? Que essas vozes, qualquer pessoa cética vai falar, não, ele tá doido, né? Mas de repente você olha assim e diz assim, olha, vai acontecer uma coisa muito gostosa, boa para você. Aqui em Bassinger quer te encontrar. Você nunca fala nada gostoso para a pessoa? Não, eu faço muitas As suas visões previsões são trágicas? boas. Eu faço muitas previsões boas, mas o que acontece? A previsão ruim é a que dá mais polêmica, é a que dá mais comentário, né? E às vezes quando eu tenho essas visões é para tentar realmente ajudar a não ter uma tragédia ou alertar alguma pessoa, né? Então, claro, eu faço muitas previsões positivas também, mas o que choca mais, o que gera o interesse maior do público é realmente as tragédias, assim. Agora me diga uma coisa, aí você foi crescendo, você começou a compreender mais a vida, você conheceu o sexo, você conheceu as pessoas, você decidiu por uma opção. Você estuda hoje? Eu tô entrando na faculdade de psicologia, né? Eu passei no vestibular. Eu escolhi a psicologia porque eu acho assim que eu tenho que Psicologia leva à utopia, é isso? Que eu lido com as pessoas, né? E às vezes não é nenhum caso de evidência. Eu reconheço que muita gente que vem me procurar, às vezes elas querem mais uma palavra, um incentivo, às vezes a pessoa está passando por um problema. Pediu, você dá. Um conselho, uma orientação, é isso mais que as pessoas procuram hoje em dia. E aí, até onde ou até quando você consegue enxergar? Isso, assim, é muito difícil de falar até onde ou até quando, mas dá para ter uma análise geral, dependendo da energia da pessoa, que tem pessoas que realmente elas se fecham totalmente, parece que elas são recobertas de uma energia tão negativa que por mais que a gente tenha essa paranormalidade, tente ver alguma coisa, a gente vê que os chakras, o plano astral está assim fechado e a gente não consegue ter uma definição. Você sabe o que é o desespero? Eu vi matar-se, e mais que matar-se, matar a tudo, matar, ainda matar e não poder morrer. Que desespero não morrer, que desespero
Que desespero não morrer, por mais que você mate, que se mate, não surge um Deus, um outro, um revólver que dispare, embora você mesmo seja o Deus, o outro, o revólver que te matam.